Estamos de volta aqui na Rádio Onda Jovem agora para falar sobre um assunto muito sério. Já estou descobrindo aqui coisas que eu nem sabia relacionadas aos impostos que a gente paga, os impostos que nós pagamos todos os dias. O Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do mundo e quem explica pra gente esse assunto, eu estou recebendo hoje o advogado Jean Coral, que é especialista em direito tributário e hoje veio trazer aqui pra gente algumas informações, algumas coisas a gente vai ficar assustado, mas é bom que a gente saiba pra gente depois poder cobrar, né? Doutor, muito boa tarde. Boa tarde, Fran, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre esse assunto direito tributário, né? Que pode não parecer que seja presente no dia a dia das pessoas, mas é algo mais comum do que a maioria imagina. Pois é, mais comum do que a gente pensa. Já tem gente ligando, ai meu Deus, estão querendo saber o imposto da gasolina. Falando a respeito de direito tributário, como que essa área apareceu, né, no seu local de trabalho, na sua vida? Porque para muitas pessoas parece que está algo distante da realidade, né? Para mim, como que isso aconteceu, né? Eu, desde quando estava estudando direito eu comecei a perceber que era uma área complexa, né? Que as pessoas que trabalham com essa área, sejam advogados, contadores, são de fato heróis, porque a gente tem um sistema complexo aqui, depois posso falar um pouco sobre isso. Então, me interessei em atuar com o direito tributário, em poder contribuir, né, para as empresas da nossa região, com o desenvolvimento econômico, porque como é algo tão difícil para as empresas lidar, para mim foi um motivador também para poder encontrar uma oportunidade de profissão mesmo, podendo ajudar as pessoas, né, tem uma questão social envolvida, foi assim que eu descobri a área de direito tributário. Para a gente poder esclarecer para o nosso ouvinte, tudo que a gente compra tem imposto? Essa caneta que eu estou segurando, essa agenda, essa mesa, tudo tem imposto em cima? Tudo, principalmente sobre essas coisas que a gente está aqui vendo agora e falando, porque no Brasil o imposto sobre consumo, ele é muito maior do que o imposto sobre a renda, por exemplo. Nos Estados Unidos é diferente lá. As pessoas que têm mais dinheiro, elas são mais tributadas. E no Brasil, isso é uma discussão que existe atualmente, está se encaminhando para quem sabe isso no futuro mudar, é que os impostos, né, eles sejam tributados mais sobre o consumo do que a renda, que é o contrário. A gente compra no supermercado, a gente vai numa loja, a gente está pagando imposto o tempo inteiro e é alto. Isso faz com que muitas vezes até as pessoas mais pobres acabam pagando mais imposto do que as que têm um patrimônio, uma condição melhor. E como é que funciona, a gente falando, né, nós consumidores, quando a gente compra os bens no mercado, eles já são taxados automaticamente, então a gente não fica sem ver, né, quantos por cento é imposto, quantos por cento é do produtor, isso tudo vem embutido no valor total. Perfeito. A gente tá falando dos Estados Unidos agora, não tive a oportunidade ainda, mas meus amigos, colegas sempre me falam, né, que quando você compra lá, você compra o produto com o valor dele, você não sabe quanto de imposto tem. Na hora de pagar, ali na nota fiscal, mostra, né, você tá pagando isso de imposto. Aqui no Brasil a gente não sabe, né, a gente não consegue ver o valor do produto na hora que tá olhando ele na prateleira. O que acontece é que de uns anos para cá, por conta de uma lei que foi criada, quando você faz a compra, tem uma nota fiscal, ele aparece o valor de imposto que você já visse isso, Fran? Eu nunca olhei a minha nota fiscal dessa maneira, eu preciso olhar melhor. Mas vai estar lá. Vai estar constando lá, né, o valor aproximado de tributação e a fonte desses tributos quando você compra no supermercado. Agora, falando dessa questão também, a gente tem o termo sonegar imposto, a coisa que a gente escuta, mas muitas pessoas nem sabem o que significa, né? Além do imposto dos produtos, como a gente comentou, existe a questão do imposto sobre a nossa rendas. O que seria sonegar imposto e como isso pode levar as pessoas para situações sérias, doutor? Ser empresas? Isso. Tá, isso de fato existe no Brasil. Primeiro a gente tem que entender o que é inadimplência tributária para poder falar disso. Inadimplência é ficar devendo, né? Então, uma empresa que ela tá com dificuldade financeira, ela foi lá, fez uma empresa que vende sapato, por exemplo, uma indústria de sapato. E ela vai fazer a venda dos seus produtos e ela vendeu lá uma quantidade X, ela tem uma quantidade X de imposto a pagar, ela declara que vendeu aquela quantidade exata, que ela produziu, que ela vendeu e tem lá o imposto a pagar. Mas ela não consegue pagar esse imposto porque ela tem dificuldade financeira, isso é inadimplência. Isso não é crime no Brasil, essa empresa ela vai ser negativada, ela vai sofrer um processo judicial sendo cobrada por isso, mas ela não vai cometer um crime. Agora, se ela omitir aquela quantidade de imposto, né, de produtos que ela vendeu para ter uma carga tributária menor, no caso do imposto de renda, acho que é mais fácil de explicar. Imposto de renda, a gente tem um limite ali, cerca de 28 mil reais por ano, né? Você é isento do imposto de renda. Mais do que isso, você tem que pagar imposto de renda. Se você fala que você recebeu 25 mil, mas ganhou 40 mil, isso é sonegação, isso é omitir, é uma mentira, isso é considerado um crime. E nesse caso, sim, existe a prisão. E aí,
se a pessoa ela pode ainda pagar naquele valor que ela emitiu, ela vai sofrer multa, ela vai ter um prejuízo financeiro grande, mas ela ainda pode pagar, né, aquele valor com multas e não ir preso. Agora, se ela não conseguir pagar, tive conhecimento de um caso, isso é comum na verdade no mercado, né, uma empresa que estava devendo mais de 5 milhões nessa condição de sonegação e o empresário ele não conseguia pagar porque ele não tinha recursos, né? Nesse caso ele seria assim preso. Essa é a situação. E isso também se reflete na questão da empresa com nota, sem nota. Isso é algo que infelizmente ainda acontece muito aqui no nosso país, né? Ainda acontece muito, sim, a questão das notas frias, né? Comprar nota fiscal para conseguir crédito, tem várias situações do gênero. Isso também entra como sonegação, também acaba sendo um crime. E eu acredito que a sonegação, né, até tem estudos comprovando que acaba sendo um reflexo, infelizmente, da dificuldade tributária que a gente tem no país. Como o sistema ele é complexo, como a carga tributária é alta, muitas empresas recorrem a esse caminho que não é o ideal para conseguir sobreviver no mercado. Daí a questão, né, a importância de a gente que tenha uma reforma tributária que ajude, né, o empresariado, os contribuintes de uma maneira geral, que futuramente a gente caminhe para um sentido melhor, um cenário melhor nessa situação, de realmente não ter, né, a dificuldade que a gente enfrenta hoje, porque muitos acabam correndo para esse caminho que não é o caminho ideal, né? Também existem outras formas de a empresa ela entender melhor a carga tributária que ela tem, né? Existem dados aí mostrando que empresas que estão fora do Simples é uma forma de simplificação, de pagar imposto mais simplificada para empresas menores, mas empresas maiores são lucro real, lucro presumido geralmente. Essas empresas maiores, 92% delas pagam mais imposto do que elas precisariam de fato estar pagando. No Simples isso cai para 76%. Então as empresas também elas podem estar acompanhando quais são as novidades na área delas, se tem benefício fiscal e coisas do tipo, para elas não precisarem seguir esse caminho da sonegação que não é o ideal, né? Por isso que muita gente fala que empreender é difícil, que é difícil manter um negócio no Brasil, além da questão burocrática, né? Que já escutei de muitos empreendedores a questão também tributária, né? O que leva às vezes muitas empresas a fecharem as portas aqui no país. De fato, a questão tributária ela é comentada pelos empresários como a segunda maior dificuldade de se empreender no Brasil. Então, primeiro vem as vendas, né, conseguir clientes, mas já está ali em segundo lugar. Então, de cada 3 empreendedores, um acaba atrasando imposto. Então, eu até posso te passar alguns outros dados, Francisco, para a gente entender de complexidade. E só não dá para falar muito, porque senão a gente vai ficar aqui, vai estourar o horário do programa e não vai chegar lá, né? Mas o brasileiro ele trabalha em média 153 dias por ano só para pagar imposto. É como se dali para frente ele começasse de fato poder usufruir do dinheiro que ele trabalhou, que ele recebeu. Ai, dá que pra imaginar triste, isso. gente, saber disso. É muito triste. A partir de abril, tá certa a conta? A partir de junho, comecinho de junho por ali. Acho que Jota fez a conta rápida aqui. Olha, então a gente tem uma questão que é realmente séria, né? É importante a gente trazer esse tema aqui pro programa, que as pessoas que estão ouvindo a gente possam estar atentas a isso. E o que faz, né, doutor? A gente tá aqui falando que é muito imposto. E o que as pessoas podem fazer, né? Vistoriar os nossos poderes, exigir de alguém. Quem é que pode nos ajudar nessa questão? É como eu estava falando antes, é necessário que um dos pontos que pode ser um caminho, né? As empresas, por ter esses estudos serem comprovados que as empresas acabam pagando imposto mais do que deveria, porque o sistema ele é tão complexo. Só para entender o que eu estou falando, são 46 alterações por dia útil, em média, no Brasil, de legislação tributária, tá? Pegando o Brasil todo. 46 por dia útil. Como que estuda isso, gente? 46 por dia? Então, aquele número que eu falei, né, de as empresas pagar mais imposto do que deveria, muitas vezes elas não conseguem se atualizar, punda tão rápido, né? Um dia ela tem benefício fiscal, no outro mudou, um dia tem um imposto novo, um dia parou de ser cobrado aquele imposto que ela está pagando. Então, um caminho é as empresas entenderem melhor a sua tributação, estarem amparadas lá, conversar com o seu contador, né, que vai conhecer uma pessoa, um profissional, um consultor de confiança para ajudar ela nesse sentido. E um outro cenário, até tem as associações de jovens empreendedores do Brasil afora, eu faço parte de uma, e elas fazem um feirão do imposto. Você já ouviu falar? Já, e é muito interessante. É interessante e é triste, né? Porque dá vontade de chorar. Inclusive o preço da gasolina que eu comentei inicialmente aqui no programa, que nós havíamos recebido uma ligação, quando aparece no feirão do imposto, as pessoas querem chorar, porque é uma diferença bastante grande, né, doutor?
A diferença ela é gigantesca, dá para entender lá o quanto que você está pagando de gasolina, né? Às vezes o pessoal faz com bebida, coloca lá a quantidade de chopp que vai para o governo, a quantidade que vai para você, no carro também. Mas esses feirões de imposto são uma forma de conscientizar a população, até para elas poderem entender, né, aquilo que está sendo pago, algo que não é visto muitas vezes no dia a dia, a gente não está ali sentindo, está sentindo na pele, mas não está visualizando, né? Então, às vezes, essa questão de você conhecer e ser conscientizado é uma forma de as pessoas, né, as empresas, até ter uma pressão popular nos governantes que a gente vai escolher, né, nos governantes que a gente conhece, que fazem parte, né, de lá, que estão lá no Congresso para votar sobre a reforma tributária. Então é neles que a gente tem que prestar atenção, eles também, que decidem. Também é uma forma de a gente conseguir mudar, né? Mesmo que a longo prazo, a gente sabe que não é um movimento que vai acontecer da noite para o dia, mas existe sim uma luz no fim do túnel e eu vejo que é possível, né, as pessoas, se elas acompanharem, de chegar lá um dia a gente reduzir essa carga tributária tão alta que a gente tem, né? Por favor, né? Precisa existir essa luz no fim do túnel. Falando de exemplos, doutor, você trouxe algum exemplo pra gente agora das compras de Natal? O que vai... Esse presente que a gente vai comprar, né? Tem os valores dos impostos, o que você trouxe pra gente poder vamos analisar? Conversar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe uma frase aqui que eu adaptei. Eu ouvi essa frase inicialmente no Dia dos Namorados. E a frase era assim: o governo ele não tem namorada, ele não namora ninguém, mas no Dia dos Namorados ele recebe muitos presentes, né? Era um estudo que eu recebi lá, feito do pessoal do VPT. Aí eu adaptei essa frase, trouxe aqui que o governo ele não é criança pequena, mas no Natal ele também ganha bastante presente. E a gente que tá pagando, né? Que maravilha. E aí são informações que eu peguei lá do pessoal do BPT, tá justificando as demais, pessoal que criou o impostômetro. Brindes natalinos, o vinho importado, 70% do vinho é imposto, né? Importado. Os itens importados em geral têm impostos altos, né? Sim, tem importação, aí já acumula com os outros impostos, né? Existe aí uma acumulatividade de vários impostos e o valor vai lá em cima. Então muitas vezes a gente acaba pagando imposto sobre um produto que vale mais do que de fato o produto na origem ele vale, né? Você está pagando mais imposto do que ele realmente vale. 70% no vinho, no nacional cai para 55%. O espumante, 60%, a cerveja, 56%. No caso das bebidas, realmente costuma ser um pouco mais alto. Uma questão de não incentivar tanto o consumo de bebida alcoólica, então cobra um pouco mais de imposto para, vamos assim, diminuir o consumo, né? De alguma forma. Mas aí a questão, decoração natalina, não fica para trás. No pisca-pisca, 45% de imposto é cobrado. Na árvore de Natal, 39%. Cartões de Natal, 37%. Nem a roupa do Papai Noel escapa, Fran. 35% da roupa de um Papai Noel, aí se você for fazer uma surpresa para sua família, vai ser cobrado de imposto sobre esse produto. O peru ele é menos, 29%, mas ainda é alto. E presentes em geral, celular, 39% de imposto, bombons, 37%. Perfumes importados, 69%, explicando que é sempre em percentual esses valores, né? Então, se um perfume aí é de R$100, 69% de imposto, né? 69% do imposto não vai ficar para você, né? Vai para o governo. Esse é o custo Brasil que a gente chama. Gente, então aí, olhando esses valores, a gente pensa, não é fácil vender esse produto, porque quem tá vendendo não vai ficar com todo aquele valor, né? Tem essa questão do imposto que a pessoa vai ter que pagar. Então é uma bola de neve, né? Daí aumenta tudo, porque pra pessoa ter lucro, olha tanto que ela tá pagando de imposto. Acontece isso, doutor? Ela precisa repassar aquilo pro consumidor, né? De fato, é isso que acompanha. Isso que acontece. Mas a gente tem uma boa luz no fim do túnel, assim, Fran, que é a reforma tributária. Não sei se vocês têm acompanhado isso. A gente muito se falou, a gente já passou por 2 períodos, né? Reforma trabalhista, agora a reforma da Previdência, e essa então seria a próxima, doutor? A gente está numa era aí de reformas, né? A gente acabou de passar pela reforma da Previdência, se fala também em reforma administrativa, e a reforma tributária é a que está em andamento, vai ficar para o ano que vem, esse ano ela só começou, e é difícil a gente falar muito profundamente sobre ela, são várias propostas, mas é uma luz no fim do túnel, porque uma das grandes dificuldades do sistema tributário nacional, né, brasileiro, é realmente a complexidade. A gente tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, mas a complexidade é o mais difícil, né? A gente é líder de burocratização no mundo. Nosso sistema tributário, só para a gente conseguir ter uma ideia, a gente gasta aqui, as empresas, por exemplo, elas gastam em média 2.000 horas por ano para conseguir não só pagar o imposto, mas fazer toda a parte burocrática, entender como que faz, obrigações acessórias, como que lança determinado tributo no sistema. A Bolívia está em penúltimo lugar e ela gasta 1.025 horas, que é quase a nossa metade. A média mundial é 160 horas.
Então, eu já falei também nos tributos quanto que são editados por dia útil. Então, o nosso sistema ele acaba sendo campeão de burocratização no mundo. Isso pode parecer exagero, mas não é. Então, a gente precisava de uma reforma tributária, né? Isso era algo urgente. Eu tenho 28 anos e eu tenho conversado com pessoas que atuam na área tributária o tempo que eu tenho de idade. E eles falam que desde quando eles começaram já se falava em reforma tributária. Tá difícil então, né? E agora parece que vai sair do papel. É isso que eu tenho ouvido falar, tá? Amém, amém, gente. Vamos fazer um intervalo? Na sequência a gente tá de volta falando um pouquinho mais sobre direito tributário. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente no nosso WhatsApp, que é o 99691-2255. Não sai daí que daqui a pouquinho estamos de volta. Você está ouvindo Programa Hora Extra. Entretenimento de qualidade no seu fim de tarde. No surgimento de uma nova vida, estou presente em cada fase da gestação, proporcionando aos pais a primeira imagem do seu maior amor. Na busca pela cura, eu sou o olhar atento em cada detalhe e o compromisso com a precisão no diagnóstico. Sou referência em tecnologia e atender de forma humana cada cliente é meu maior valor. Clinimagem. Responsável técnico, Dr. Sérgio de Castro Júnior, CRM 10874. A Câmara de Vereadores de Forquilinha também está nas escolas. O projeto Parlamento Jovem conta com 9 estudantes eleitos e mais 5 suplentes. A ação busca incentivar a participação da juventude na política, mas principalmente na vida da nossa cidade. E a gente, como parlamentares jovens, a gente tem que começar a mudança na escola para que mais na frente a gente possa olhar para tudo isso e se orgulhar que a gente participou da mudança. Onda Jovem FM 107.5. Voltamos com Hora Extra. Entretenimento de qualidade no seu fim de tarde. Aqui na Rádio Onda Jovem, eu já disse, né, gente? Preciso de intervalo com o microfone aberto, porque a entrevista não para nesse programa. Aqui nos bastidores, eu e o Jota já estávamos conversando com o Dr. Jean Coral, que está aqui com a gente, advogado tributarista, e a gente já estava tirando as nossas próprias dúvidas, né? Fazendo aquela consulta fria aqui, porque olha, gente, estamos apavorados com o que está acontecendo nesse país. Hoje a gente conversa sobre direito tributário, falando um pouquinho dos impostos desse nosso país, e é realmente uma situação triste, mas a gente precisa conversar para que a gente possa vistoriar e cobrar e dar um jeito, porque do jeito que tá realmente muito difícil. Aí fica tão difícil aqui no nosso país, o que acontece? Muita gente vai para fora comprar, né, doutor Jean? O que a legislação fala a respeito dessas compras em free shop, né, na questão de aeroporto, compras em outros países? O que a nossa legislação diz sobre isso? Fran, esse é um assunto legal de abordar porque tem algumas medidas benéficas, tá, pro contribuinte, pro consumidor, que vem acontecendo no nosso país. A gente sempre teve o limite de compras no exterior de $500. Então, você ia viajar, por exemplo, né, para os Estados Unidos e você comprava mais de $500. Quando você chega no aeroporto, você tem esse limite que você não vai pagar imposto de importação. Porém, se você excede esse limite, você é taxado. E as pessoas, acontece que compram até muitas vezes mais que isso e não são paradas no aeroporto. Já ouviu falar disso? Sim, tem que ter sorte, né? Dizem que é na sorte. Dizem que é na sorte. Você tem lá, né, o a declarar e o a não declarar, todo mundo escolhe o a não declarar, né? Passa suando lá nessa cabine.
Mas é um limite de $500 para fazer essa compra, né? Então as pessoas têm que saber que se elas comprarem mais que isso e não declararem, pode acontecer de elas serem taxadas ali acima do valor que compraram desse limite. Só que desde o dia 15 de outubro, tá, teve uma portaria publicada aí que oficializou que nas lojas free shops você já pode comprar o dobro desse valor de $500. Então $1.000. Questão de comprar bebidas, por exemplo, perfumaria, é muito comum aquelas lojas que tem em aeroportos, né, e portos, onde tem ali já várias isenções de impostos, já chama duty free, né? Realmente é como se fosse uma zona franca, já dobrou o valor para você comprar ali. Então, se você estiver viajando, né, quiser comprar num free shop dentro do aeroporto, saiba que o limite para comprar sem imposto já dobrou, já é $1.000, desculpa. E recentemente teve uma reunião com a cúpula do Mercosul no Rio Grande do Sul, né, e o presidente Bolsonaro comentou junto com as pessoas lá, né, nessa reunião, que foi feito um acordo e o valor também para compra no exterior, em outro país normal, vai dobrar. Então, não vai ser só mais no free shop. Você compra nos Estados Unidos, né? Um iPhone hoje, a partir acho de uns $700, né? Imagino. Então, como já passou do limite de 500, comprar um iPhone hoje nos Estados Unidos e entrar no Brasil sem imposto pode ser uma realidade. É importante dizer que isso não está valendo ainda. O que está valendo é para os free shops. Essa questão de dobrar para compra no exterior, ela tem que passar pela Receita Federal, né, que é o órgão no Brasil competente para regular isso, e ainda não está valendo. Então, é uma coisa muito boa que vai acontecer, mas tem que ter um pouquinho de calma aí para não sair comprando, porque ainda não está valendo, né, o dobro. Pois é, e as nossas fronteiras, a gente tem muita gente que vai para o Paraguai, para o Uruguai comprar produtos porque aqui no Brasil eles são muito caros, né? Na questão de bebidas alcoólicas, enfim, vários outros produtos relacionados à tecnologia também. Nas nossas fronteiras, a legislação diz a mesma coisa? Como funciona? Hoje, para comprar no exterior, nas regiões fronteiriças, o valor ele é menor do que $500 atualmente. Se me falha a memória agora, eu acho que é $300, tá? Não posso confirmar essa informação, mas tenho quase certeza. É um pouco menor. E também ouvi, né, li nessa mesma notícia ali que falou dessa alteração para free shops em aeroportos, que vai ser aumentado para $500. Então hoje é muito comum as pessoas irem para o Uruguai, aqui na nossa região, né, comprar perfume, comprar bebida. Paraguai, questão de itens eletrônicos também. E isso hoje, em torno de $300, né, é o que você pode fazer legalmente. As pessoas acabam tá todo mundo contando com a sorte, né? Olha, a gente tem uma pergunta aqui, eu acredito que o doutor já respondeu, mas o nosso ouvinte Luan Ricardo diz: boa tarde, aproveitando a fala sobre Estados Unidos, gostaria de perguntar para o doutor como funciona os impostos para trazer o produto dos Estados Unidos, um iPhone, por exemplo. Desde já agradeço e gostaria de saber também quais as cotas para esses produtos. Então a gente acabou de responder já essa questão. Luan, muito obrigada pela sua interação aqui com a gente. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente pela nossa live lá no Facebook. A partir do momento que a gente fala sobre importação, impostos, tributos, já ficou bastante claro aqui que realmente, às vezes compensa, às vezes não compensa, né, doutor? Mas a gente está trabalhando para que a gente possa cada vez mais ter acesso aos nossos produtos mais em conta, né? Daí a gente já pode até valorizar o nosso produtor local. A partir do momento que os impostos forem reduzindo, a gente vai ter um crescimento maior do consumo dentro do país. Perfeitamente, né? Essa questão, ela, claro, é bom para o consumidor ele comprar lá o iPhone que ele tão sonhava agora, né? Se ele se mudar e realmente passar para $1.000, ele comprar tranquilamente no exterior, poder comprar mais produtos. Mas há controvérsias que, de certa forma, isso pode gerar, né, uma desvalorização do mercado nacional. Mas são medidas que há muito tempo permaneciam naquele outro cenário, então acredito que se estão mudando realmente por uma boa justificativa e que isso não vai prejudicar, né, a nossa indústria, nosso mercado interno. Pois é, falando a respeito sobre esse assunto, hoje a gente conversa sobre legislação, estamos falando sobre direito tributário, os impostos que a gente paga aqui no Brasil, como será que fica essa situação para o ano que vem? Já estamos fazendo um balanço, né? Porque estamos no dia 9 de dezembro de 2019. Aliás, né, ainda falando sobre essa situação, existe também golpes relacionados aos impostos, doutor? Aqui na nossa região, no nosso estado, recentemente a gente teve aí um grupo de pessoas que foi lesada relacionando a carga tributária das empresas, né? Isso é comum? Como as pessoas podem se precaver para que esse tipo de golpe não ocorra? Assim, Fran, aqui em Santa Catarina foi realmente identificado, né, um grupo criminoso, tinha uma célula em Criciúma,
estava trabalhando no estado, mas também lesionou empresas de outros estados. E é um golpe tributário que, por mais que aconteceu aqui agora, que chamou muita atenção, é uma coisa muito antiga já aconteceu isso na região de Blumenau, é como se fosse o bilhete premiado, sabe? Aquela coisa antiga que a gente acha que nunca vai cair. Isso, então algumas empresas tentaram, assim, ser um pouco mais espertas, digamos, né, e acabaram caindo num golpe. E como esse grupo funcionava? Ele se aproveitava de empresas, muitas vezes em dificuldades financeiras, aquilo que a gente estava falando antes, um a cada de três empresários, um deles já atrasou imposto. Esse é um estudo feito no Brasil. Então, se aproveitavam dessa situação onde existem de fato muitas empresas com dificuldade financeira, com impostos atrasados, né? E ofereciam a possibilidade de compra de um título com desconto, um título que ele poderia utilizar, um título público contra a União, para abater naquela dívida. Então, o título valia R$100 mil, ele pagava 70, né? E abatia na dívida, tinha um lucro, entre aspas, né? De R$30 mil. Esse era o golpe. Esses títulos eram falsos, não existiam, tá? Foi isso que aconteceu na nossa região. Então, quando que existem situações onde as empresas, como a gente estava falando antes, elas podem buscar estarem antenadas, né, para conseguir enfrentar toda essa dificuldade tributária que a gente está falando aqui hoje. Parcelamento da dívida, existem várias formas de fazer isso. Planejamento tributário, para ela entender a nossa região, por exemplo, a risicultura é muito forte. A risicultura, ela tem isenção de alguns impostos, né, tem alguns benefícios. A empresa também pode estar fazendo, consultando o seu contador, um profissional de confiança, para entender se ela está pagando mais imposto do que deveria ou não, fazer um planejamento. Existem formas de enfrentar isso. O importante aqui é não se precipitar e para não cair nessas armadilhas, né, como essa que aconteceu. Então, as empresas precisam ter cautela, né, ser cautelosas, todo cuidado é pouco aqui. Trabalhar com pessoas de confiança que vieram através de indicação. Não assinar um contrato sem avaliar isso, se aquela proposta que ela recebeu de fato é algo legal, permitido pela lei, né? Não passar, essas empresas que caíram nesse golpe, elas passavam um certificado digital, que chama, é como se passasse uma autorização para essas empresas agirem em nome delas, né, com a Receita Federal. Então ali elas emitiram informações enganosas. Então tem que tomar esses cuidados, né? E ainda tem uma informação muito legal. Se um dia a empresa ela tiver alguma dúvida, né, de algo que ela está fazendo, ela pode consultar a Receita Federal da região, da cidade onde ela atua, para ela ter certeza que ela está fazendo um negócio que é permitido pela lei. Esses são os cuidados aí que eu posso recomendar, né, para as empresas da nossa região. Tá certo, então, doutor Jean. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer conversar sobre esse assunto, trazer algumas informações, né? Não é pra gente ficar triste só. É pra gente tomar atitudes e cobrar de quem realmente tá lá em cima e pode, tá com a caneta na mão, né? E pode ajudar a gente a diminuir, né? Talvez esses valores, diminuir essa burocracia, para que a gente possa ter mais empresas abrindo, mais empresas se sustentando no mercado, né? E essa dificuldade possa ser vencida aí com muito trabalho. Muito obrigada pela sua participação. Deixe o microfone aberto para algum eventual recado e já peço para passar as redes sociais e contatos para quem talvez tenha uma dúvida mais específica, como te encontra. Claro, Fran, eu agradeço a oportunidade, né? Como eu falei no começo, talvez as pessoas não soubessem essa complexidade toda que a gente enfrenta, né, no nosso dia a dia. Portanto, agradeço vocês terem aberto essa oportunidade de conversar. E a gente tem um cenário difícil, mas tem uma reforma tributária em andamento, é uma luz no fim do túnel. A gente pode estar acompanhando e tomando algumas medidas para tentar melhorar isso, mesmo que a longo prazo. O meu Instagram é Jean Coral R, Jean com J. E eu vou deixar o nosso site aqui do escritório também, posso deixar? Pode. marcominhaadvocacia.com.br. Lá tem todas as informações. Tem um blog tributário onde a gente está sempre acompanhando as novidades, né, e passando recado aí para as pessoas que têm interesse em saber mais sobre o assunto. Tá certo, então, doutor, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado. Assim a gente vai encerrando o programa Hora Extra dessa nossa querida segunda-feira, 9 de dezembro de 2019. O tempo tá passando muito rápido, gente. Assim a gente vai encerrando esse programa e é claro que eu deixo você na boa companhia de J. Henrique, que tá chegando no Giro do Dia. Amanhã, a partir das 7 da manhã, tem Emília Amaral e João Fábio da Conceição no Bom Dia Notícias. Último dia de Eliane Gonçalves hoje, saindo de licença para ganhar a Olívia, mas deixou o programa sob bons cuidados. Estamos dando conta do recado. Assim eu vou encerrando o programa e, é claro, desejo muito boa sorte para todos nós. Até lá! Na Onda Jovem FM, você ouviu